Nós queremos dizer muito obrigada, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta crer. Se crer, não vai perecer, mas vai ter direito à vida eterna. Direito à vida eterna. E nós sabemos que há duas vidas. E isso foi conquistado na cruz. Nós temos direito a duas. Aqui na terra, uma vida abundante. E na eternidade, uma vida eterna. Uau! Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, porque foi a cruz. E nos deu direito a duas vidas incríveis. Aqui na terra, abundante. Na eternidade, a eternidade, a eterna. Muito obrigada. Nós te amamos, te agradecemos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos. Que tenha te entristecido, Senhor, nos perdoa. Nós somos falhos, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, nos ajuda. Nós somos falhos, mas precisamos tanto, tanto do Senhor. Passa do teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre todo o ministério. Visita cada templo, cada líder, que a palavra seja pregada com responsabilidade e temor. Que todos sejam imensamente abençoados e renovados e fortalecidos. Que nenhuma pessoa saia da reunião da mesma maneira. Mas que seja a direção de hoje, que tem o poder de transformar todos nós. Eu quero sair melhor daqui. Eu tenho buscado esse crescimento diário, Senhor. Eu não quero acordar e dormir da mesma maneira. Eu quero avanços diários. Porque eu sei que é possível, é isso que a tua palavra nos orienta. O Senhor nos orienta a avançarmos diariamente. Nos cubra com teu sangue. Abençoa a nossa vida. Abençoa. Fala aos nossos corações. Nós queremos sabedoria, discernimento, visão. Um espírito estável, consistente, continuista. Nós queremos visão de vida, visão de futuro. Nós queremos, meu Pai, aprender com o Senhor, tendo a capacidade de fazer escolhas que vão mudar nosso rumo. Nos ajuda. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu entrego ela nas suas mãos. Eu peço graça, eu peço unção, eu peço poder. Eu peço direção. Assumo o controle do trabalho. Eu consagro tudo ao Senhor e repreendo todas as obras do mal. Setas. Todas as setas demoníacas, todas as atuações demoníacas. Toda a obra do inferno contra nós. Todo levante, toda força maligna para atrapalhar a reunião, eu repreendo em nome de Jesus. Toda força maligna para roubar mentes e corações, para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre o ministério. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo, sobre os nossos familiares. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Nos cubra com teu sangue e coloca anjos poderosos aqui. Se manifesta com força, com poder. Venha ao encontro das necessidades de cada um. Fala que a palavra entre de forma revelada e transforme radicalmente todos nós. Muito obrigada. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias.
Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente recompensado, abençoado, honrado, favorecido. Eu vou receber toda a graça que a palavra de Deus me dá direito. Diga, eu creio nisso. Eu tenho direito a esse favor, essa bondade. E eu não abro mão. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. A Bíblia diz assim, em 3 João 1:2, vou ler nas duas traduções, na King James e na mensagem. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo, e que em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Oro para que tenha êxito em tudo o que fizer e tenha boa saúde. Que suas atividades prosperem, assim como sua alma. Eu não me passou de dar esse versículo, mas você vai repetir comigo, Tiago 4:1. Fala comigo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí, ele continua, ele fala, vocês cobiçam coisas e não as têm, aí matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Ali nós vemos ele falar exatamente o que acontece. O conflito interno. Porque a crise, toda crise é interior. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem você ter consciência, ser um conhecedor da verdade, como é que você vai sofrer uma libertação que você nem sabe que precisa? Então eu penso que nós passamos muito tempo da nossa vida gemendo, porque a nossa alma, e o que é a alma na Bíblia? O centro das nossas emoções. Então, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, na verdade, nossos pensamentos, nosso intelecto. E nós falamos esses dias que quando todo pensamento gera uma emoção. E essa emoção vai gerar alguma coisa. Quando a alma é doente, quando você tem uma doença na alma, e muitos são doentes, a alma é doente, as emoções são doentes. O que vai acontecer é que, por intermédio dessa alma doente, por causa dessa alma doente, seu corpo pode ficar doente, seu financeiro, seus relacionamentos comprometidos. Eu ouço muito as pessoas dizerem sobre crise e tal, mas outro dia eu ouvi as pessoas culpando a Dilma. A Dilma não está mais, então agora a culpa é do Temer. Daqui a pouco a culpa é de outro. Mas aí,
A pergunta é, a crise chegou para quem? Para quem ela chegou? Porque nós olhamos e vemos as coisas se esgotarem por aí, muitas coisas estão acontecendo. Eu estava lendo a respeito, por exemplo, uma passagem de primeira classe para Dubai, pela Emirates, custa 59 mil. E se você não reservar com antecedência, você não consegue. Se você chegar lá, no mesmo dia, em cima da hora, dizer, eu quero uma passagem para Dubai, e quero ir de primeira classe, você não vai encontrar, está lotado. Lança um produto, esgota. Esses dias agora, meu filho me falou que um tênis muito famoso que tem aí, eles lançaram num dia, esgotou num dia, e virava a fila, não sei para onde, para comprar esse tênis, caríssimo. Caríssimo. Então as pessoas, elas falam, e muitas vezes, elas nem se dão conta do que elas estão falando. Porque eu poderia ficar aqui um tempão falando só sobre isso. As pessoas falam, a crise, a culpa é da crise, a culpa era da Dilma. A Dilma não está mais, está o Temer agora. Não, a culpa, não, a crise é interna. Toda crise é interior. A maneira que você lida com a vida, com os problemas, com os desafios, com o dinheiro. Nós vamos domingo e vamos lembrar que a forma como você viveu a sua infância determina como você lida com as coisas hoje. Especialmente com dinheiro. Algumas pessoas, elas acham que elas não merecem nada, porque elas foram criadas, elas ainda andam pelos olhos de quem as criou, elas veem o mundo pelos olhos de quem as criou, então elas acham que elas não merecem, outros que eu não vou conseguir, isso não é para mim. Outros, o dinheiro é assim, é o oxigênio, é tudo para ele. O meu pai, eu fui criada num ambiente onde o meu pai dizia assim, essa era a expressão que saía do meu pai, continuamente, um homem sem dinheiro é um morfético. Eu fui criada ouvindo isso, dinheiro é tudo. Um homem sem dinheiro é um morfético. Um homem sem dinheiro não vale nada. E eu me lembro que o meu pai andava só de caminhonete, a minha mãe, naquela época, ela tirava aqueles Opalas, ele tirava para ela SS, e depois ele começou a dar para ela Caravan. E ter uma Caravan naquela época, uau! E eu me lembro que quando as coisas foram ficando difíceis, nós éramos pequenos e então ele tinha avião, caminhonete, fazendas, gado. Minha mãe o seu belo carro. E o meu pai, o dinheiro era tudo para ele. E nós precisamos saber, e eu posso fazer essa pergunta para você, se você conhece alguém que quando tem dinheiro tudo é maravilhoso, mas quando não tem dinheiro tudo é um horror. Você conhece alguém assim?
ali da igreja, dali da esquina. Quando tem dinheiro, o mundo é lindo. Gente, ô meu amigo, quando não tem, quem é você? Eu nunca te vi, sai do meu caminho, estou de mau humor. Quando o dinheiro, vamos juntos, quando o dinheiro controla o seu emocional, quer dizer que o dinheiro é seu dono. E mais, vamos juntos? O que domina o seu emocional governa você. Então, assim, o que domina o seu emocional, tudo que dominar o seu emocional é o que vai governar você. No caso do meu pai, era o dinheiro. Ele com dinheiro, era tudo muito bom, mas ele sem dinheiro, a gente tinha medo dele. Então, quando as coisas começaram a ficar difíceis, e aí ele vendeu o carro da minha mãe, e eu lembro dela não entrar num carrinho simples, eu sinceramente não me lembro que carro era esse agora. Hoje até tentei lembrar disso, não consegui. Mas eu lembro que o carro era muito simples, em comparação com o que ela tinha. E quando nós entramos nesse carro, eu vi, ela estava com vergonha de dirigir o carro, e eu e a minha irmã nos escondemos atrás. Nós nos escondemos atrás, para que ninguém visse a gente dentro do carro. Alguém já fez isso aqui, conhece aqui, da igreja ali da esquina? Porque aqui na Moca, nessa, não acontece isso, mas tem uns lugares aí que essas coisas podem acontecer. Então, nós nos escondemos lá atrás, com medo de alguém ver. E nós éramos pequenas, e mal sabíamos que o pior ainda estava por vir, porque nem aquele carro ia sobrar. Nem aquilo, nós íamos ter que andar a pé mesmo. E muito mais dificuldades viriam. E a minha mãe estava com vergonha, e ela nos viu escondendo, ela não nos corrigiu. E olha como as coisas entram na cabeça das crianças. Depois eu ouvi a minha mãe contando para as minhas tias, e até rindo, achando graça, que as meninas estavam com muita vergonha de andar no carro inferior. As meninas estavam com vergonha de andar. Ela não nos corrigiu por isso, ela nos corrigia por muitas coisas, mas isso ela não corrigiu. Por quê? Porque aquilo estava dentro dela, e para ela era normal, ela não viu problema nenhum. Nós temos aquela mentalidade. Ela não viu. Então, o que acontece na cabeça de uma criança? A gente cresce com essa mentalidade que está sendo passada para a gente. Quem está entendendo o meu raciocínio? Então, a gente cresce com essa mentalidade. De que dinheiro é muito importante, de que você é o que você tem, e que você é o carro que você anda. Isso você adquire, como você lida com seus relacionamentos, e principalmente com o dinheiro, você pegou lá na sua infância. E talvez até hoje você tenha esses paradigmas, você anda e enxerga as coisas com os olhos de quem te criou. Você deve conhecer alguém, e eu conheço pessoas assim, que elas sentam diante de você, elas ficam
é aquele homem que ele luta para dobrar a perna, porque você precisa ver o sapato da marca tal que está no pé dele. Ele vai fazer manobras e manobras. Olha o meu sapato, eu tenho esse sapato. Sabe aquela pessoa que mexe no cabelo, que você precisa ver o brinco que ela está? E ela não consegue disfarçar. Você precisa saber, ver o brinco que eu estou, o meu brilhante. Você precisa ver que a minha sandália não é comum. Ela tem uma marca importante, ela é de grife. Ela faz questão de botar a pessoa, aquela bolsa ou a sua Montblanc para lá. É a Montblanc. A caneta. Ela não consegue nem disfarçar. Se você for lá atrás, por que essa pessoa tem essa necessidade? Ela não calça o sapato calça o pé dela. Ela não veste a roupa veste ela. Ela precisa ser aceita, e ela não acredita que ela pode ser aceita sendo ela. Ela vale o que ela tem, o que ela usa. Mas por quê? Certamente ela tem alguma situação traumática que ela viveu lá atrás e aquilo nunca foi corrigido. E ela vai levando isso para frente. Então, assim, eu fui criada num lar onde o dinheiro era tudo. Tudo. E o meu pai, ele deixava bem claro que a coisa mais importante na vida de uma pessoa era ter dinheiro. E ele deixava isso claro, e as pessoas com que ele lidava também. Então, nós fomos criados ouvindo aquilo. Então, você imagina que os valores se tornam baixíssimos, porque se você não tem, você até se esconde, você não quer nem conviver, porque você não está no mesmo nível. E você também, quando tem, aquilo serve para você ser arrogante. Então, há pessoas que elas vivem assim, quando elas têm dinheiro, elas são agradáveis, elas são simpáticas, mas quando elas não têm, elas são insuportáveis. Porque domina. O dinheiro, ele controla o emocional. Ele é dono da pessoa. E você tem que lembrar que tudo o que domina o seu emocional é o que governa você. Então, João disse, eu oro para que você tenha êxito em tudo. E que você tenha saúde. E que as suas atividades prosperem, assim como a sua alma. Porque se a sua alma não é saudável, se as suas emoções não são saudáveis, é certo que várias áreas da sua vida vão ser doentes também. E muito doentes. E eu creio que Deus tem falado isso muito conosco, porque você é a sua vida emocional. E uma vida emocional desequilibrada vai atrapalhar a sua vida espiritual, porque você vai lembrar do Saul, que quando ele deixou, ele já era um sujeito claramente
com problemas emocionais. A alma dele não era saudável, 100% saudável. Mas quando ele ouviu o refrão daquela música e que aquela inveja tomou conta dele, ali ele adoentou de vez, e a partir dali você vê uma possessão demoníaca. Porque a alma dele, doente daquela maneira, fez com que ele atraísse para a vida dele uma possessão terrível. Então, quer dizer, a vida espiritual dele estava fracassada. Mas porque a saúde emocional dele era péssima. E o que nós vivemos nessa época, esse é o tempo em que as pessoas estão mais doentes. Em nenhum lugar, nenhum tempo da história, as pessoas estiveram tão doentes emocionalmente como essa era. Tanto que nunca, em nenhum momento da história, você busca, você vai ver que as pessoas estiveram tão, o ser humano nunca foi tão medicado para problemas emocionais, psicológicos, como tem sido agora. Você sabe que o Brasil é o número 1 em uso de Rivotril. As pessoas, elas estão cada vez mais medicadas, dependentes de ansiolíticos, calmantes, e assim, uma infinidade de medicamentos e terapias, e uma insatisfação visível. E o problema é que, à medida que nós vemos esse crescimento desenfreado no mundo de doenças emocionais, nós vemos crescer na igreja. Porque os crentes estão sendo contaminados, ao invés de contagiar, estão sendo contaminados. Eles não estão contagiando o mundo, mas estão se adoentando também. Estão doentes. E a gente sabe que o nível da nossa inteligência emocional, a saúde emocional, vai determinar a paz financeira e a paz em várias áreas da nossa vida. Porque muitos não estão em paz nos relacionamentos porque tem um problema emocional. Não sabe lidar consigo. Como é que vai lidar com outra pessoa? A partir do momento que você não sabe lidar nem com você, como é que você vai conseguir lidar com outra pessoa? Por que tem gente que não tem paz financeira? Porque o problema dele financeiro é totalmente emocional. Totalmente emocional. Nós vemos isso o tempo todo. A gente vê que você nunca vai ser próspero em outras áreas se você não for primeiro na sua alma. Você quer ser próspero em várias áreas, mas você precisa ser primeiro na sua alma. Está aqui, ó. Como é próspera, como está aqui, ó, na King James, assim como é próspera a tua alma. Você tem que ter prosperidade na alma. Sua alma tem que ser próspera. Senão você não vai ter prosperidade em outras áreas. Você não vai. Primeiro, você tem que ter essa prosperidade na alma. Nós vemos aqui, nesse versículo, o Senhor deixando, o Espírito Santo deixando bem claro
que o desejo de Deus para a nossa vida é que a nossa vida seja plena em todas as áreas. Você vê que aqui a oração não faltou nada. E termina dizendo, assim como é próspera a tua alma. Será que a minha alma é próspera? Será que a sua alma é próspera? Sua alma é saudável? Eu disse que problemas financeiros têm a ver com emocional. É interessante quando você pega a parte do Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Mas a Bíblia diz que Jesus era sustentado por mulheres ricas, que são mulheres muito prósperas, muito ricas, que davam seus bens a ele. Não é ofertas, não. Uma coisa é dar a oferta, o dízimo. Elas davam bens. Isso significa, talvez, terras, casas, não sei. Elas davam os bens. Então, isso significa que, como Judas era o tesoureiro, então, e a Bíblia diz que ele já roubava as ofertas, então ele tinha a possibilidade de levantar aquele dinheiro através dos roubos que ele já cometia, porque ele era o tesoureiro e roubava as ofertas. Mas por que ele foi lá e traiu Jesus por um dinheiro, sendo que ele lidava com dinheiro? Porque você vê que ele tinha um problema na alma, que atraiu uma possessão, o diabo entrou, havia uma confusão lá dentro, que abriu portas para o diabo entrar, porque depois que ele vendeu o Senhor, ele não ficou com o dinheiro, ele jogou o dinheiro, ele não quis o dinheiro, e foi e se suicidou. Então você vê que ele era um sujeito emocionalmente doente, confuso. E ele foi ensinado pelo Senhor, ele viu milagres, ele acompanhou tudo ali. Mas ele nunca parou para buscar essa cura na alma, a vencer, ele nunca buscou vencer aqueles problemas emocionais. A gente não sabe, a Bíblia não fala como Judas foi criado, de onde veio aqueles conflitos, aquela guerra interna. Mas a partir do momento que você se torna um adulto, agora você tem condições de cuidar de você. E é você que vai fazer escolhas analisando o que acontece com a sua vida. Se o Judas tivesse aproveitado aquilo, aquela experiência com Jesus, para mudar o que estava dentro, ele não teria feito o que ele fez. Mas ele estava lá, mas ele não aproveitou nada. Como tem muita gente dentro da igreja ouvindo o tempo todo a palavra, e não está aproveitando nada, não está mudando. Não está mudando nada dentro dele. O Saul, será que ele não se deu conta que aquele sentimento de ódio, de inveja, estava acabando com a vida dele? E que ele precisava buscar uma libertação para aquilo, correr, ir a Deus? Porque é perfeitamente possível você ver, mas conhecereis a verdade vos libertará. Será que nós estamos abertos para a verdade? Será que nós queremos mesmo saber da verdade? Será que você realmente quer saber o que acontece com você? Será que você quer mergulhar e saber quem você é, o que acontece com você, por que você faz o que faz? Ou é mais fácil a gente passar a vida culpando a crise, o governo, o diabo, os problemas, as pessoas? Eu não tenho dinheiro. Quer dizer, tudo está fora de mim. Eu não sou responsável. Não, eu sou responsável. Tudo está fora. Não, a crise está dentro de mim.
Porque enquanto eu estou reclamando de crise, tem gente por aí vivendo e vivendo. Eu li a respeito que tem gente na guerra, lá no Iraque, guerras e guerras, e gente vivendo a vida, desfrutando normalmente. Vivendo a vida normalmente. Então, por que algumas pessoas, em meio ao caos, conseguem viver a vida normalmente, e outras vivem sobressaltadas, oprimidas, arrumando desculpas, justificativas? Se os teus sentimentos não estão em ordem, o dinheiro nunca vai fazer sentido. Na verdade. E você sabe por quê? Porque você pode tentar, ele faz um sentido que não faz um sentido, porque você tenta cobrir, resolver um buraco na alma com dinheiro, com relacionamento. E você não consegue. Parece que você resolve um problema momentaneamente, mas daqui a pouco você está lá vivendo as mesmas coisas. Até porque, se eu perguntar aqui, quem já deveu cartão de crédito, eu acredito que muitos vão levantar a mão. E se eu perguntar, se depois de ter pago, 6 meses depois, 1 ano depois, você estava devendo de novo, mais um outro tanto vai levantar a mão. E se eu perguntar, se depois de você ter pago a segunda vez, ter saído da aflição, 6 meses depois, 1 ano depois, você estava devendo de novo, vai ter mais outro tanto que vai levantar a mão. E muitas dessas pessoas vão dizer o seguinte: como é que você pagou essas dívidas? Eu fiz o propósito, eu pedi a Deus, e Deus me mandou provisão e eu paguei. Quantos testemunhos lindos de pessoas que estavam com dívidas até aqui e não sabiam o que iam fazer. E oraram, e pediram, e Deus mandou provisão e pagaram tudo. Deu 6 meses, 1 ano, estavam devendo de novo. Então, qual é o problema dessa pessoa? Emocional. Totalmente emocional. A gente tem que entender que se as nossas emoções elas não são saudáveis, o dinheiro e muitas outras áreas também não vão ser. Porque o dinheiro não resolve os problemas da alma. Ele não vai curar o que está lá. Ele não vai resolver os problemas que estão lá. E por que as pessoas voltam a se endividar? Porque elas têm um problema lá dentro que não foi resolvido. Elas usam a fé, Deus manda provisão, mas elas voltam a cair nos mesmos buracos. Você está entendendo? Está claro? Elas voltam a cair nos mesmos buracos. É interessante isso aqui, quer ver? Romanos 6,16. Depois nós vamos para Números. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Se você só obedece às suas emoções doentes, perturbadas, confusas, tudo na sua vida vai ser confuso.
Números 14, 26, 27. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Eu só coloquei esse aqui, mas eu poderia ter colocado uns 10, no mínimo. Essa frase de Deus falando, esse povo só me busca por comida e bebida, esse povo só faz assim, e o povo murmurou, e o povo se queixou, e o povo murmurou, e o povo se queixou. Eles estavam o tempo todo fazendo a mesma coisa, porque eles tinham uma doença na alma. Eles tinham uma mentalidade escrava. Eles saíram, como eles tinham sido criados na escravidão, eles saíram com todos aqueles paradigmas, com aqueles rituais, com aqueles hábitos, e agora eles eram livres, mas eles não pensavam como livres, eles pensavam como escravos. Então eles tinham uma reação sempre desequilibrada, queixosa, murmuradora. Porque eles eram insatisfeitos. Por quê? Porque a autoestima deles era muito baixa. Porque como eles foram criados na escravidão, e por muitos anos, gerações e gerações foram nascendo na escravidão, debaixo de um regime escravo, quando eles saíram, o corpo saiu, mas a mente, as emoções ficaram lá, a mente ficou lá no Egito. Aquela era a mentalidade que eles levaram com eles na liberdade. Eles eram livres, mas doentes emocionalmente. Eles tinham fortalezas, como que, imagina um paredão gigantesco, dificílimo de você escalar. Eles tinham fortalezas mentais gravíssimas. Tanto que aquela geração, essa geração, morreu no deserto. Sem nunca viver tudo que poderiam ter vivido. Mesmo tendo visto todos os milagres, essa geração que morreu no deserto, foi uma geração que viu milagres demais. Por isso que eu falo que tem gente que já viu milagres, e está cheio de paradigmas, de rituais, de doença emocional, são doentes emocionalmente, pessoas complexadas, amarguradas, invejosas, pessoas materialistas ou outras com autoestima tão baixa, eu não mereço, eu nunca vou ter nada, eu não mereço ter dinheiro, eu sou pobre, nós sempre vai ser pobre, ninguém liga para nós porque nós é pobre. Você já deve ter ouvido alguém falar desse jeito. Não é? Ninguém liga para nós, porque nós é pobre mesmo, nós é pobre. Você pensa, Jesus. Mas de onde veio isso? De onde? Com certeza, ele está repetindo aquilo que ele ouviu os pais. Ninguém liga para nós, a família não dá importância para nós, porque nós é pobre. Ninguém liga para pobre. Tudo isso é porque nós é pobre. Não é? Ou estou falando demais? Então, assim, a pessoa, ela carrega aquilo dentro dela. É uma doença. E ela não busca a libertação. Ela age igualzinho o povo de Israel. Você está livre, segue. Pois quando eles viram a terra, olha a mentalidade. Quando você lê, você pensa, meu Deus, que horror. Eu nunca faria isso. E talvez está fazendo até pior. Nós somos como gafanhotos.
diante deles. Nós somos como gafanhotos, nós não temos possibilidade de entrar. Tem um experimento que um cientista fez, ele colocou as pulgas e colocou como se fosse uma panela, assim, uma tigela. E as pulguinhas, elas pulavam contra a tigela e não ultrapassava aquilo, porque está a tigela lá. Por fim, ele tirou a tigela. Elas não tentavam mais. Elas davam pequenos pulinhos e não tentavam mais. Você vê que é a mesma coisa com a gente. Dependendo do que foi, nós fomos ensinados ou submetidos repetidas vezes, aquilo nos formou. Agora nós pensamos de um jeito, em função daquilo que nós fomos submetidos a uma criação, ou que nós ouvimos, repetidas vezes. E aí, a pessoa, ao invés dela abrir a mente dela, romper com aqueles paradigmas e quebrar os rituais e hábitos que só atrapalham, e parar de andar pela visão de alguém, e buscar uma renovação mental, e demolir as fortalezas. Não, ela está na igreja. Ela tem uma fé. Ela tem até fé para buscar Deus. Mas ela continua doente emocionalmente. Tanto que aquilo está dentro dela de tal maneira que está aqui. Isso aqui, de se queixar, murmurar por nada, eles faziam continuamente. Mas isso aqui também, ó, Juízes 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Vocês não vão fazer acordo com esse povo. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês, que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifício ao Senhor. É interessante que essa não era mais a geração, esses eram os filhos. Mas eles foram criados no deserto. Eles não foram mais criados na escravidão, mas foram criados por pais escravos, na mente. Não eram mais escravos, mas na mente eram. E emocionais, murmuradores, queixosos, choravam. Lembra, lá em Números, na questão em Cades Barneia, eles lançaram o relatório negativo, aí todo mundo chorou, aquele mimimi todo, aquela coisa toda, vamos voltar para o Egito, e vamos levantar um líder e tal. Esses foram criados por esse tipo de gente. Pois agora eles eram adultos, entraram na terra, estavam na terra, e eles tinham que tomar uma decisão de fazer o que Deus havia dito. Vocês vão expulsar em cada guerra, vocês vão lá, vão tomar posse daquela terra,
e vocês vão expulsar os moradores de lá e não vão fazer acordo com eles. E se você lê, eu não li o capítulo 1, mas se você quiser depois você lê em casa e medita, a maioria fez acordo. Agiu de forma emocional. Deixou muitos ficarem lá. Alguns, eles vão trabalhar, eu vou deixar aí, mas fazem trabalhos forçados. Eles não quiseram. E Deus disse não. Deus deu a eles uma ordem e deu poder para eles vencerem aquilo. Mas eles carregavam ainda dentro deles a mentalidade agora do deserto e a influência daqueles pais que muitas vezes estavam sempre fazendo o que eles queriam e não o que Deus estava ordenando. Então eles não tiveram a força para fazer o que Deus mandou fazer. Aí eles não fizeram. Aí Deus disse, agora eu também não vou. Agora vocês tinham unção para expulsar, agora vocês não têm mais. Agora eles vão ficar. Vocês deixaram ficar, não é? Agora vocês vão lidar com isso. E mais, quero lembrar vocês, sabe os deuses deles? Vai ser uma armadilha para vocês. Você sabe o que é uma armadilha, né? Você sabe bem. Alguém arma algo para você, você cai nele. Você está vendo? Você largou eu mandei vocês não deixarem. Esse povo aí, vocês deixaram. Porque os costumes deles, a fé deles, vai ser uma armadilha para vocês. Os deuses deles, vai fazer com que vocês caiam. Eu previ tudo isso, avisei vocês, mas vocês fizeram parte, não fizeram tudo. Por quê? Por causa daquela questão emocional, aquela visão. Eu faço parte, não faço tudo, eu faço do meu jeito, não consegui vencer, fiquei com pena. Compreendeu? E não agiu. Mais tarde, o que aconteceu? O que Deus falou. Tudo isso virou contra eles mesmos. Que não é diferente, é quando alguém vem e te pede o seu cartão de crédito emprestado e você lá dentro ouve o Espírito Santo dizendo, não. Diga não para ele. Ai, Senhor, mas não consigo. Ele vai ficar com raiva de mim, Senhor. Manda eles saírem da terra, expulsa todo mundo com seus deuses, com tudo. Ai, Senhor, não estou conseguindo. Ó a covardia, a falta de firmeza. Isso é um problema de alma, de emoção. É a sua emoção. Sua emoção está dominando, não a fé. Porque o Espírito falou com você, não faça isso. Dá um tempo, o sujeito não paga, chega a fatura, não tenho dinheiro, começa a fugir de você. Depois você cobra mais duro, ele acaba com você no telefone, joga aquele chip fora, muda de número, muda de interesse, nunca mais sabe, vira inimigo, pronto. Senhor, meu nome está sujo por causa disso, cara, aquilo eu te avisei, que ia ser uma armadilha para você, você não quis me ouvir. Isso abre o leque, tem um monte de gente encrencada. Porque o Espírito Santo avisou, mas a emoção é que mandou. Não empresta a folha de cheque, não vá assinar isso aí que você vai se meter em problemas. Diga não. Eu não gosto de chatear as pessoas. Fala assim, eu sou um covarde danado e eu não dou conta de dizer não. Fica mais bonito. Do que essa história, eu não gosto de chatear as pessoas. Vocês vão ficar brigados do mesmo jeito. Isso vai virar um pé de guerra daqui a pouco. Eu lido com gente há tantos anos, eu sei como essas histórias terminam. É sempre assim. Isso, eu estou falando nesse aspecto, mas tem tantos. Deus está falando, sai disso, não fica aí, isso não é para você e tal. Você sabe, o seu espírito está alertando, a sua consciência, mas as suas emoções mandam. Aquilo é tão forte, suas emoções são tão fortes, está tão impregnado em você, que você vai lá e tem aquela atitude.
Quantas pessoas que se metem em relacionamentos, ele sabe que aquilo é fundo de poço para ele. Mas ele vai brincando com aquilo. É agradável para ele. Ele lá dentro está sendo avisado pelo Espírito Santo. Isso vai trazer problemas para você. Fuja disso, corta isso, diga não. Quantos casos que começou assim, mensagenzinha, chocolatezinho, uma florzinha, um elogio, uma coisa, e a palavra veio e foi dito para a pessoa. Saia disso. Ai, e a dificuldade de dar um corte no outro de uma vez. Ai, eu não quero ofender emoção. Daqui a pouco está com a vida toda destruída. Toda destruída. Assim, você tem que ter firmeza. Você tem que ter firmeza. E assim, você tem que ter mesmo. Eu me lembro de uma vez um imbecil me chamar de: oi, minha querida. Eu disse: primeiro, não sou sua querida, meu nome é Cléo. Resolva a minha questão que eu tenho pressa. Ô, bispa, você não foi muito grossa? Deveria ter sido mais. Bota um ponto final numa coisa que não vai ser bênção nenhuma para a minha vida. Isso, eu nem era bispa. Imagina com o conhecimento que eu tenho de fé. E com as experiências que eu tenho com tantas pessoas que nós lidamos. Não sou sua querida. E se cada um fosse firme e não cedesse, ai, mexeu com o meu ego, querida. Querida, essa querida pode, ou esse querido, pode te botar num problema. Quando mexe com o ego. Ai, tá achando eu bonita, tá achando eu bonito. Ai, mexeu com o seu ego. Isso aqui é isso, insegurança. Uma carência infernal. Tem feito pessoas se meterem em cada problema. Em muitos problemas. Procurar problema para a vida. Carência. É uma carência. Uma carência demoníaca. Quantas pessoas que são lascivas. Elas estão sempre caçando. E é um problema emocional que nunca foi resolvido. Isso eu não estou nem falando de gente solteira, não. Que até tem o direito de estar procurando ali, desde que, ó, Senhor, me dê direção, não saia nessa procura sem sabedoria. Estou falando de gente casada. Que deixa claro que está lá, precisa estar em busca. Está procurando. Ele está sempre caçando, lançando charme. Ela lançando charme. Nitidamente você vê que tem um espírito lascivo ali. E é um problema emocional, que já é um problema espiritual. Porque a partir do momento que se deixa entrar uma coisa dessa, o diabo se apropria disso. Pessoas que não sabem elogiar ninguém. Tudo é na base da crítica. Queimar um, queimar o outro. Você já deve ter visto alguém que assim, não sabe abrir a boca sem queimar a pessoa. Ele tem dinheiro, rouba, faz coisa errada, mexe com droga. É sempre a mesma coisa. Mas também, né? Também. É gente tão miserável emocionalmente, tão insegura que só se sente bem diminuindo o outro, porque ele se sente tão pequeno que ele precisa diminuir todas as pessoas.
Isso é próprio, porque ele não se encontrou, ele não sabe quem ele é. Ele não tem, a autoestima dele está lá embaixo, mas ele não, ele ainda age com arrogância. Não. Uma pessoa ciumenta, doente de ciúme. Por que uma pessoa é tão ciumenta? Porque ela é capaz de fazer o que ela julga que o outro é capaz de fazer. Toda pessoa que é em extremo ciumenta, ela quase que consome com o outro. No ciúme, é porque lá dentro existe uma malícia tão grande que não deixa a pessoa ter paz. Ele é tão malicioso por dentro que ele já deduz, imagina, fantasia, tudo. É um problema emocional. Está lá dentro, ele não trabalha. Quantas pessoas estão aqui igual a Israel? Juízes 4:1. Depois da morte de Eude, mais uma vez, diga mais uma vez. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Juízes 6:1. De novo, fala de novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Juízes 10:6. Vamos juntos, mais uma vez. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, sabe quando a pessoa ela nunca trata o que precisa ser tratado? Está lá dentro dela. É por isso que ela faz de novo. Você não vê, a pessoa está na igreja, está limpo, parou, abandonou, sabe? Foi liberto das drogas, daquela vida suja do mundo. Ele está tão feliz com Jesus. Mas como ele nunca arrancou, ele não parou para arrancar aquela raiz maldita, aquilo que está lá enraizado. Daqui a pouco, quando a euforia dele baixar, se já tivesse realmente um encontro com Deus, ele tivesse tido de verdade uma conversão, ele prestaria atenção. Espera aí, tem algo aqui que não está certo. Eu não vou ceder mais para isso. Minhas emoções não vão mais mandar em mim. Agora eu tenho o fruto do Espírito. Se eu tenho o fruto do Espírito, as minhas emoções não vão mais dominar a minha vida. Eu sei que eu sempre terei emoções. Todos nós sempre teremos emoções, pensamentos, sentimentos. Isso é normal, nós sempre teremos. Mas eles não podem nos dominar. A palavra de Deus tem que nos conduzir. O fruto do Espírito tem que nos conduzir. Gálatas 5. Será que nós vamos ser crentes cheios de paradigmas, rituais da velha criatura, hábitos da velha criatura, dominados por emoções, cada hora reagindo de um jeito, falando nas costas, covarde, caindo nos mesmos buracos, voltando a fazer as coisas que o Senhor reprova, porque eu nunca demoli essas fortalezas mentais. Eu nunca me desfiz desses paradigmas, eu nunca quebrei esses hábitos da velha criatura. Eu estou na igreja, mas eu penso, muitas vezes eu penso como eu sempre pensei, e aí aquilo gera uma emoção, a mesma emoção, eu cedo para aquelas emoções, e eu tenho as mesmas reações, e eu faço, repito, vou lá, aquilo que o Senhor reprova. Aí eu quero resolver eu acho que o problema da minha vida é um relacionamento. Não, eu tenho que trocar de relacionamento. Eu que lido com pessoas, você sabe disso. Já vi gente
casar e descasar não sei quantas vezes. E levou o mesmo problema. A pessoa, o cônjuge era outro, mas ela era a mesma. Então, ela levou os mesmos problemas para aquele novo relacionamento. Então, assim, se você não resolver o que está dentro de você, você casa e vai viver as mesmas coisas que você viveu antes. Se você não resolver o problema da alma, aqui, ó, ser próspero na alma, ter uma alma próspera, você ganha dinheiro, daqui a pouco você perde. Porque quantas vezes eu vi gente, por não saber mesmo lidar com dinheiro. Aliás, para ele, o dinheiro era como meu pai, né? A segurança está naquilo, estava em ter o dinheiro, em mostrar. O dinheiro usando para tampar um buraco na alma, para resolver um problema emocional, complexos, insegurança. Nós temos que lembrar que não são curados com dinheiro, mas tem gente que acha que pode resolver essa questão. Todas essas questões. Muitos estão endividados porque gastam o que tem e o que não tem para resolver problemas emocionais. Então, eu já vi, aí a pessoa ganhou um dinheiro, ela está com o problema lá. A alma dela não é próspera. É uma alma miserável mesmo. Ela tenta resolver o problema dela com dinheiro. Aí vai lá, pega aquele dinheiro que era para ela acertar a vida dela e ajeitar a vida dela e tal. Ela vai lá e, por exemplo, compra um carro que não era a hora. Paga parte, financia não sei quantas prestações. Daqui a pouco ela está altamente deprimida. Porque, como eu posso contar de casos de gente que fizeram isso, pegaram aquele dinheiro que podia ter acertado a vida, e aí foi fazer viagem. Tem um caso específico, a pessoa tinha o dinheiro para acertar toda a vida. Ela pegou o dinheiro e foi fazer viagem. Foi para o exterior. Aí voltou. Não dá para viajar sem gastar o que tinha e gastar o que não tinha, né? Dívidas nos cartões. Muito bem. O que aconteceu? Quando você compra, gasta com o que você não precisa, você vai acabar tendo que vender o que você precisa. Aí, logo, tiveram que vender o carro para pegar o carro que já não era lá essas coisas, para pegar um inferior, um mais inferior. Eu já vi gente ir lá e se meter numa dívida, por exemplo, de carro, sem um equilíbrio. E olha que eu sou uma incentivadora de você ter o melhor, até porque está aqui, eu li agora para você. Mas se o que você quer resolver é um problema emocional, com carro novo, porque você precisa, se sente inferior, você precisa mostrar para a família que agora você está endinheirado, mesmo que o carro nem seja seu, está lá financiado em não sei quantas, não deu 6 meses, o banco tomou. Aí a pessoa quer jogar para Deus, mas muitas vezes Deus avisou, não é hora para isso, não é assim. Você precisa primeiro resolver uma questão interna. Porque se nós não resolvermos uma questão interna, nós vamos viver nesse efeito ioiô. Nós compramos um carro bom, daqui a pouco estamos num ruim. Nós estamos hoje com roupas incríveis, daqui a pouco estamos com trapo. Hoje nós temos dinheiro, daqui a pouco não temos. Se nós temos um problema emocional, nós vamos querer viver de status e acompanhar as pessoas. Como eu vejo gente. Ele está indo comer em restaurante que ele não tem dinheiro para ir lá. Não é a hora dele. Mas é um problema emocional.
Ele trata como financeiro, mas não é financeiro, é emocional. Você está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão para mim, se você está entendendo. Você está entendendo toda a sequência da palavra? Levanta a mão para mim, se você está entendendo. É muito importante que você entenda. Porque talvez toda a sua busca e os problemas que você tem na sua vida, que você trata como... é o diabo, é a crise, é isso, é aquilo. Não, é uma questão emocional, que sim, é espiritual, porque o diabo se apropria disso. Ele fazia uso disso lá fora, está fazendo dentro da igreja também. Porque não tem sentido você sair do mundo com o nome sujo, a vida bagunçada, sua vida toda uma anarquia, e você vir para a igreja, sua vida viver desse jeito. Onde está escrito isso? Acabei de ler isso aqui para você. Mas se você não tem prosperidade na alma, se você é dominado por suas emoções, elas vão fazer da sua vida gato e sapato. Você não é dominado pelo Espírito Santo, você não é guiado pelo fruto do Espírito, naturalmente, que as suas emoções vão bagunçar todinha com a sua vida. Porque você está na igreja, mas você não é dominado pelo Espírito Santo, pelo o fruto do Espírito, mas pelas suas emoções. E você tem emoções doentes, a sua alma não é próspera, você tem hábitos nocivos, você ainda vive pelos olhos de alguém, você ainda carrega a sua formação, talvez você foi criado num lar muito bagunçado, com valores baixos, e você carrega isso com você até hoje. E, na verdade, você está dentro da igreja repetindo a história de gente que está lá fora, ou mesmo o que mudou na sua vida é que agora você está na igreja, porque seus resultados são os mesmos, ou até piores. Isso é bíblico? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E eu sei por que Deus manda mensagens assim, porque por aí não generalizando, mas e a ideia não é criticar porque não é da minha conta, eu vou fazer o meu trabalho e fim, mas essas promessas, venham os seus problemas, Tabajara, acabaram. Você pega o olhinho tal, você pega a toalhinha tal, você pega o coisa tal, é de Israel. Meus problemas acabaram. Beba essa água santa, é do Jordão. Nunca beba do Jordão. Aquele povo entra lá dentro, fala, não é que, mas a água é santa, beba do Jordão. Você vai beber essa água e vai acabar com todos os problemas. Sua vida vai mudar. A pessoa vive lá, naquele ciclo vicioso. Naquele ciclo vicioso. Se eu tiver mais isso vai mudar. Se eu tiver mais aquilo, vai mudar. Se eu fizer mais, se eu comprar mais isso, se eu pagar por mais isso, se eu fizer mais isso. E aí forma. É a mentalidade que escraviza a pessoa, não deixa ela pensar, ela não pensa, ela não vê o que ela está fazendo. Ela vive uma religiosidade. Ora, alguns estão correndo atrás de profecia e revelação, e ir para o monte para ver o pauzinho acender. Que eu pergunto, o que mudou na sua vida depois que supostamente você viu o graveto acender? Você foi curado do câncer, isso mudou, aquilo outro mudou, mas ok, tá bom. Digamos que até você tenha sido curado, o seu interior foi curado, a sua alma foi curada? Porque o que adianta você não ter um câncer no corpo, mas ter na alma? Isso vai atrasar toda a sua vida. Outros correndo atrás de mais um brinde.
e de comprar mais um negócio, e de fazer mais uma coisa. Não há inteligência nisso. Não há inteligência. E a Bíblia fala em Colossenses de inteligência espiritual. Falta inteligência. Inteligência emocional. Visão, discernimento. Então, assim, às vezes a gente encontra mentalidades que estão tão escravas de uma religiosidade, tão escravas, tão cegas. E a vida da pessoa é uma escravidão. Como eu já vi gente chegar e dizer assim, não, ser crente, eu já fui para igrejas e tá, é tudo muito pesado, é muito difícil, mesmo pastores. Mas aí eu tenho que lançar a mão da palavra que diz assim, não, o meu jugo é leve e suave, é a religião que pesa. É a sua forma de ver que está pesando. O meu jugo é leve, é suave, o meu fardo é leve. Mas a religião, ela pesa. Uma mente escrava, dominada por fortalezas. Um emocional doente. Tem levado crentes a gemer. E aí bota a culpa no diabo, e bota a culpa nisso, e bota... Sim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas enquanto as suas emoções dominarem você, faltar consistência, estabilidade, continuismo, você buscar de Deus sabedoria, discernimento, visão. A palavra entrar de forma revelada e te nortear de forma equilibrada. O reino de Deus é equilibrado, é bonito. Eu preguei outro dia sobre as 4 faces de Cristo. O reino de Deus é algo bonito, equilibrado. Não é essa coisa fardosa, desequilibrada, descontrolada. Que a pessoa não tem paz, não tem sossego. Está tudo uma bagunça. Isso não tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com as nossas escolhas em função da nossa mentalidade, em função do nosso emocional, de como está a nossa alma. Aí, ó, eles serviram a Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses amonitas, os deuses filisteus. Você está vendo isso aqui? Isso aqui está a vida de muito crente. Ele já serviu tudo quanto é doutrina, já foi para tudo quanto é igreja, tudo quanto é doutrina, tudo quanto é ensinamento. Ele já fez de tudo que disseram para ele, que a vida dele vai mudar. Sirva os Baalins, vai mudar. Astarote, não, com Astarote vai ter uma direção boa aqui. Aos deuses de Arã, não. Agora venham, porque os deuses de Sidom. Todos aqui, ó, já passaram por doutrinas e os mais diversos deuses de D minúsculo, que são direções religiosas, que vão escravizando a pessoa. E a pessoa não pensa no que ela está fazendo com a vida dela. Não pensa. A palavra está diante dela, mas ela não quer. Ela quer uma mágica. Você sabe que se você comer fast food todo dia, você vai ficar doente. Você sabe que o que te mantém saudável é aquela comidinha caseira,
aquele arrozinho, feijãozinho, aqueles legumes cozidos, aquelas verduras fresquinhas, aquele ovinho, aquele filezinho, aquele peixinho, não sei. Se você come comida rápida, passa lá no McDonald's, no Burger King, sei lá onde, e você come isso todo dia, você não vai ter saúde. Eu nunca como essas coisas. Eu não como mesmo. Nunca. Você fala nunca, nunca. Nunca. Eu nem gosto, não gosto do sabor, não gosto. Até o cheiro da batata é muito bom, mas eu não me faz bem, não estou habituado, o meu corpo já não aceita isso. Não aceita. Porque eu estou habituada a algo que me faz bem. Eu sou uma pessoa que eu preciso de energia. Eu preciso de uma vida, eu tenho uma vida contínua, eu preciso de energia, eu não posso me entupir de porcarias. Eu nem gosto. Mas assim, se você come de vez em quando, quem não come de vez em quando? Mas se você come todo dia, você não vai ser saudável. E assim a sua vida espiritual, se o que você busca é apenas um alívio, uma solução rápida, algo que vai mudar a sua vida da noite para o dia, isso não existe. Por favor, isso é bíblico, isso não existe. A vida com Deus é uma vida contínua, de escolhas diárias, uma construção diária, com sabedoria, discernimento, escolhas sábias, contínuas. Eu não começo a fazer uma coisa hoje e já vejo o resultado amanhã. Você que precisa perder 15, 20 quilos, você sabe que você não vai perder isso em um mês. E as pessoas que fazem coisas loucas, elas ficam doentes. Você vê uma pessoa quando está numa dieta desequilibrada, ela fica doente, a imagem dela não é bonita. Agora você vê uma pessoa que emagrece com segurança, comendo direito, se reeducando, e ela vê um dia de cada vez, ela valoriza cada perda, ela comemora, e assim, ela entende que a vida vai passar do mesmo jeito, o tempo vai passar do mesmo jeito. Com ela se reeducando, fazendo atividade, sim ou não? Então ela decide, não, eu vou comer direito todo dia, vou fazer atividade física e vou vendo. Vou comemorar aquela perda semanal e tal. E eu vou, daqui a pouco, eu vou chegar com saúde no peso que eu quero. Tem equilíbrio. Mas as pessoas, as que vivem, porque ela tem um problema emocional. Ela come demais, o problema é emocional. A culpa é das suas emoções. Ela gasta demais, emoção. Emoção doente, as emoções doentes. Tem várias situações que estão acontecendo na vida dela, que é por conta dela ser dominada pelas emoções dela. E ela muitas vezes faz o que se faz por aí, com a saúde e tal, ela faz com a saúde espiritual dela. Ela sai em busca da facilidade. Alguém que fale o que ela quer ouvir, que prometa a ela uma solução da noite para o dia. Não é assim. Eu tenho andado com Deus há anos e tenho uma história sólida em Deus. Sólida. A minha vida é uma vida sólida, eu construí, tanto que eu nunca tive retrocesso. Eu sempre cresci, nem que fosse um pouquinho, não fosse muito, mas eu estava crescendo, um pouquinho mais. Eu nunca fui lá para depois cair, não. Eu fui na toada, degrau, 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 porque é assim que funciona. E isso é no corpo, na construção de músculos.
Você pode conseguir alguma coisa bem rápido com drogas? Pode, mas aquilo não vai ficar. Aquela construção saudável, diária. É isso que cada pessoa precisa entender. Ela passa uma vida arruinando com a vida dela. Aí agora ela quer uma mudança da noite para o dia. Você precisa sofrer uma cura emocional, parar de ser dominado por essa ansiedade, por essas emoções negativas. E agora chegou a hora de você construir uma vida de verdade, uma vida sábia, inteligente. Com sabedoria e manter com inteligência. Com estabilidade. Ser uma pessoa estável, consistente, continuista. Identificar aquelas emoções que só atrasaram a sua vida. Buscar cura para elas. Entender que tem muita coisa na sua vida que você faz que é porque as suas emoções dominam você e as suas emoções são emoções doentes, a sua alma não é próspera, a sua alma não é saudável. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, porque é isso que acontece. Você vai fazendo o que o Senhor reprova, porque você nunca corrige o que precisa. Chega uma hora que você vai tão longe que você não sabe nem como voltar. A ira do Senhor se acendeu contra eles os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Mas claro, o que estava fazendo lá? A vida toda bagunçada. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Aí, depois de tanta perda, tanto sofrimento, gemendo, nós pecamos contra o Senhor. Será que nós vamos só viver desse jeito, igual Israel? Quando não tem mais saída, pequei, eu preciso de Deus, lá vai eu recomeçar. Aí você fala: bicho, mas você não fala que tem que recomeçar? Sim, filho, eu quero que você, quem está lá e tal, recomece, mas vem cá. Quanto tempo você já está aí? E cai, levanta, vive lutando para se levantar. Isso é um problema que você precisa tratar, você não pode viver assim. Não pode. Suas emoções não podem mandar em você. Não pode. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maronitas, os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu libertei vocês das mãos deles. Está vendo? Vocês estão servindo todos os deuses deles. Mas fui eu que libertei vocês. É inacreditável como um crente que deveria estar influenciando o mundo, está sendo influenciado pelo mundo. Eu não entendo como um crente que já foi livre das mãos de mundanos e tantos problemas desse mundo, é capaz de ir e pender para a mesma linha que os mundanos estão pendendo. Querer o que o mundo está um caos e tem gente querendo que tenha um mundo. Tá mais com a cara, tem crente com mais cara de mundo, do mundo do que do Senhor. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Vai lá clamar aos deuses de vocês, vai lá clamar esses aqui, aqui, vai lá clamar aos Baalins, a Astarote, a Arã, aos deuses Sidom, aos deuses Moabe, aos deuses Amonitas, os deuses Filisteus, vai lá. Sabe o que Deus estava mostrando?
Vocês só perderam tempo. Rodaram em tantas religiões, com tantos deuses, como eu vejo tanto crente, tantas igrejas, tanto isso, tanto aquilo outro, e nunca para ficar com a palavra, para crescer em Deus, para fazer o que já sabe que tem que fazer. Mas aí aparece um galho seco qualquer, direto tem galho seco. Antes, quando uma pessoa aparecer na sua vida, para te dar um conselho que vai destruir com a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer, olha para a vida dela. Ela tem testemunho? Hã? Porque de vez em quando aparecem uns galhos secos, que diz que é de Deus, e a vida é uma derrota, está tudo uma derrota. As vitórias que contam são mentirosas, porque na íntegra é uma derrota, e já está na cara que está uma derrota. Espera aí, você tem frutos? Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos, dá frutos ruins. E o que o Senhor Jesus ainda disse além disso? Por seus frutos, vocês vão reconhecê-los pelos frutos. Se alguém realmente é de Deus, você reconhece pelos frutos. Cadê os frutos dessa pessoa? Blá, blá, blá. Sem frutos? Que há. É isso que acontece. Não tem frutos. E quando você está vendo que uma coisa não tem nada a ver com a palavra de Deus, é uma coisa bagunçada, desequilibrada, Deus está no equilíbrio. E não em coisas desequilibradas. Mas sabe o que é? Atração, a lei da atração. A pessoa é atraída por aquilo que já está lá dentro dela. E é por isso que muitos caem em ciladas. Porque ele não trata o que está dentro dele e vai sendo atraído para aquilo. É por isso que vai. Porque está sendo atraído. Clame os deuses que vocês escolheram. Os deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos. Porque disseram, Senhor, eu estava dizendo exatamente, não dá para ir buscar esses deuses. Foram eles que nos colocaram nessa desgraça. O Senhor faz o que o Senhor quiser fazer de nós, mas nos livra, porque não dá não. Senhor, não dá para ir lá buscar aqueles deuses. Eles é que arrasaram com a nossa vida, nós estamos oprimidos. O inimigo tem arrasado conosco. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros. Será que alguém precisa estar assim, no fundo do poço, para se desfazer de tantas coisas que só tem atrasado a vida? Será que só no fundo do poço, agora eu vou jogar esses deuses fora, agora eu vou buscar Deus mesmo? Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus é tão misericordioso que quando ele viu a atitude de Israel, ele não pôde suportar ver o sofrimento. Estava um sofrimento terrível e ele não pôde suportar. Ele foi lá e socorreu. Socorreu, né? Olha aqui, Juízes 13. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Agora vocês vão ficar aí 40 anos também. Não aprenderam com os 18 lá, vocês vão ficar 40 anos aí. Aí você vai dizer, bispo, como é que uma pessoa vive tudo isso e volta a fazer as mesmas coisas? É o que eu estou te falando. O problema está dentro. Está aqui. Se você não tratar o que está dentro de você, no desespero você pede, você fala, não sei o quê, daqui a pouco você volta a fazer. Você está entendendo isso? Tem que tratar aqui, ó. Tem que tratar. A crise é no seu interior.
O problema está no seu interior. É aqui o problema. Você precisa tratar isso aqui. Se você não tratar, daqui a pouco Deus te dá um livramento. Você vai voltar a fazer de novo. Daqui a pouco você cai numa cilada de ouvir um galho seco e vai buscar uma bênção rápida para a sua vida. Daqui a pouco você está repetindo os mesmos erros no seu relacionamento. Deus restaura o seu casamento, daqui a pouco você está cometendo os mesmos erros. Deus restaura a sua vida sentimental, está cometendo os mesmos erros. Restaura a sua vida financeira, daqui a pouco você está mais endividado do que antes. Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no coração. Feche os seus olhos um momento. É o que eu acabei de dizer, muitos já deveram cartão de crédito, pagaram, voltaram a se endividar, pagam e voltam a se endividar. Quantos que já foram respondidas as orações, nos propósitos, foram livres, foram abençoados dos mais diversos as mais diversas situações, voltaram. Fala comigo, é necessário resolver a causa que provoca efeitos danosos. É necessário. Em nome da aceitação, muitos estão dispostos a qualquer coisa. Inclusive, a fazerem dívidas enormes para serem aceitos. Eu disse para você que quem compra o que não precisa, logo terá que vender coisas que precisa. E todo o teu problema financeiro é emocional. Todos esses problemas que você apresenta é emocional. E que se a gente não resolve aqui dentro, você tem fé para resolver muitas coisas na sua vida. Deus te dá socorro, daqui a pouco você está lá naquele problema de novo. Meu pai achava que o dinheiro era tudo, só que dinheiro não compra credibilidade. A sabedoria atrai as pessoas para nós e nos dá credibilidade, não é o dinheiro. Porque eu conheço gente que tem dinheiro e eu não pararia para ouvir de jeito nenhum. Não tem nada para me acrescentar. Nada. Ter saúde emocional implica em viver com aquilo que você tem. E não tem a ver com conformismo, não é nada disso. E mais que isso, ser realizado com aquilo que tem. Sabe, esse é o meu momento e eu estou feliz. E eu sei que Deus pode me levar para um outro nível e eu vou dar condições a Deus de forma equilibrada, madura. Como você enxerga o dinheiro? Como você lida com o dinheiro? Como você lida com as suas emoções? Um pensamento gera uma emoção que gera alguma coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, nós temos consciência do que está acontecendo conosco e vamos lá. E você não pode fugir disso. Se tem uma coisa que nós não podemos fugir, é desse conhecimento sobre nós mesmos. Parar mesmo ali, meu Deus, olha o que acontece comigo. Olha o que acontece comigo, Senhor. Será que você não está vivendo até hoje pelos olhos de quem te criou? Vendo o mundo pelos olhos de quem te criou? Será que você até hoje não tem feito escolhas em cima daquilo que você foi formado e não foi boa essa formação? Diga comigo, toda crise é interior. Vamos juntos? O que domina o seu emocional?
O que domina o seu emocional governa você. O que é que domina o seu emocional? O que é que domina? O que é que acontece que assim, que te descontrola ou te leva a fazer bobagens? Todos estão entendendo? Eu disse para você agora mesmo, quando o dinheiro controla o seu emocional, quer dizer que o dinheiro é seu dono. Se você é dependente emocionalmente de alguém, essa pessoa é sua dona. Ela é dona de você, ela manda em você. Se ela te trata bem, você está feliz. Se ela te trata mal, você está desanimado, entregue, pedindo até a morte. Pensou? Então, o que domina o seu emocional? É o que governa você. E se você não busca isso aqui, ó, oro para que tenha êxito em tudo que fizer e tenha boa saúde e que suas atividades prosperem, assim como a sua alma. Na King diz assim: assim como é próspera a tua alma tem que ser próspera. Tem que ser próspera. Porque se você continuar se você não souber lidar com suas emoções, se você continuar com emoções desequilibradas, você vai continuar tendo uma vida desequilibrada. E se você vem, clama, pede a Deus, Deus socorre, Ele é um Deus amoroso, acabei de ler para você, Ele não pôde ver a dor de Israel, foi lá e socorreu, mas o que adiantou? Daqui a pouco Israel estava lá de novo, e agora nas mãos dos filisteus. Então é isso, quantas vezes Deus já te socorreu de problemas, e você voltou a cair, fazer o que o Senhor reprova, repetiu aquele erro, e caiu novamente nas mãos de algum outro inimigo. Saiu das mãos do inimigo, caiu nas mãos de outro, ou até nas mãos do mesmo. Então você vê que a questão não é que Deus não socorre, Deus socorre. Mas se nós não tratarmos o problema, a causa, nós vamos ficar tratando sintomas. E nunca vamos sair do lugar. Ou melhor, até sai, né? Mas volta para Ele às vezes até pior. Ó Espírito Santo, somente dirigidos pelo Senhor, tendo fruto do Espírito. Porque essa saúde emocional, essa inteligência emocional, que se fala tanto, nada mais é que o fruto do Espírito. E é tendo o fruto do Espírito que a nossa vida vai ser uma vida plena, uma vida feliz, uma vida saudável em todas as áreas, uma vida abençoada. Então, Senhor, eu oro agora por uma libertação nas emoções. Porque o Senhor tem insistido tanto nesse assunto, é porque deve haver tantas situações carentes, necessitadíssimas. Talvez o diabo tenha deitado e rolado, dominando, controlando vidas através dessas emoções desequilibradas. Passa do teu sangue agora. Liberta essa pessoa. Que a alma dela seja liberta. As emoções. Que ela aprenda a lidar com as emoções. A ter controle emocional. Domínio próprio. Autocontrole. Mansidão. Temperança. Equilíbrio. Tudo isso que a tua palavra fala, inclusive o equilíbrio que é domínio próprio, que o Senhor disse que nos deu, e muitos não têm usado, o fruto do Espírito, essas virtudes que transformam a vida da gente. Oh Deus, quantos que têm vivido ofendidos, mas se tiver o fruto do Espírito não vai viver mais, porque a primeira virtude é o amor, e amor não é sentimento, é atitude. Vivemos um tempo
onde as pessoas estão tão ofendidas, e tão magoadas, e chateadas, e tão estressadas, e ansiosas, e chateadas com um, e feridas aqui, e cada dia mais chateadas com alguém, e guardando mágoa, e amarguradas. Isso não pode acontecer na vida de um crente. O crente não pode viver assim. Eu repreendo esse espírito da amargura, esse ódio, essa inveja, essa dependência emocional, esses desequilíbrios, esse descontrole, esses paradigmas que têm atrasado a vida dela, esses rituais, esses hábitos que têm arrebentado com a vida dela. Eu ordeno que isso seja, Senhor, banido da vida dela. Eu ordeno que todo mal que ainda tem controle sobre ela saia, em nome de Jesus. Que ela seja livre de toda cegueira, de todas as amarras, de tudo que ainda tem controlado para o mal e desestruturado a vida dela. Essas emoções desequilibradas, eu repreendo em nome de Jesus. Esse domínio, essas fortalezas que sejam quebradas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Talvez ela carrega coisas de uma vida. Talvez ela acha que ela pensa, isso é a cabeça dela, mas não é, ela pensa. Simplesmente o que ela pensa é aquilo que colocaram dentro dela, ainda quando ela era criança. E até hoje ela não parou para ver que isso não tem funcionado, não funcionou na vida dos pais dela, não funcionou na vida de familiares, não vai funcionar na vida dela. Que essa angústia, essa tristeza, essa opressão saia em nome de Jesus. Toda força maligna que tem controlado a vida dessa pessoa, através das emoções dela, eu ordeno que saia em nome de Jesus. E eu não sei qual o problema emocional dela, Senhor, mas eu peço libertação agora. Liberta o interior, liberta a alma dessa pessoa, liberta a mente e o coração. Liberta. Faça uma grande obra aqui. Eu profetizo libertação para a igreja. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. E agradeço o Senhor. E peço, Senhor, que tenha entrado, porque é dessa maneira. A palavra divide alma e espírito, que é emoção de razão. A palavra vem para dividir. Que hoje tenha dividido. Porque tem tanta coisa que entrou na vida dela por repetições. E eu entendo porque o Senhor vai repetindo aquele assunto e batendo. Para entrar de forma revelada, clara. Em nome de Jesus. Que hoje ela tenha recebido a revelação, a visão certa, o entendimento. E que ela saia pronta para viver livre disso tudo. Eu peço a tua bênção e dou a minha bênção e agradeço demais. Amém. Amém e amém.